Obrigado, presidente. Boa tarde. Quero saudar aqui todos e todas, mais uma vez, a imprensa que acompanha, de fato, tem feito um trabalho importante, não só na cobertura da CPI, mas também na revelação de vários documentos, no sentido de mostrar a verdade, né, da tentativa de golpe de Estado que teve no Brasil. Esse é o teor dessa CPI e da CPMI no Congresso Nacional. Saudar aqui o delegado Leonardo de Castro Cardoso e delegado, ao saudá-lo, também solidariedade ao senhor e toda a corporação, a Polícia Civil do Distrito Federal, que acabou de passar por uma tragédia, né, o feminicídio de uma companheira de corporação. Isso também é um problema que essa casa tem se debruçado e a Polícia Civil também cumpre um papel importante, mas minha solidariedade, meus sentimentos a esse crime bárbaro que aconteceu nesse final de semana. Delegado, eu vou iniciar porque aqui, toda semana, o bolsonarismo muda de estratégia. Cada semana que passa, eles tentam apresentar uma nova narrativa. Vamos ver se cola, porque vai aparecendo provas contundentes e aí tem que mudar a versão. A última versão agora é que quem se beneficiou com a tentativa de um golpe de Estado é o atual governo. Daqui a pouco eles vão dizer que o dia 8 não existiu, que é fruto da imaginação e não aconteceu nada no dia 8. Quero dizer isso porque, enquanto o senhor está aqui, lá no Congresso Nacional também está agora depoimento muito importante, que ajuda a conectar esse processo que nós estamos falando, porque teve uma tentativa de golpe de Estado que foi planejada. E teve um mandante, teve um organizador, o ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, e a fala e o depoimento do hacker é revelador. Por isso, presidente Chico, é importante também essa CPI escutá-la, escutar o hacker. Foi dito hoje, delegado, que Bolsonaro pediu uma urna falsa para apresentar no dia 7 de setembro, para enganar o povo brasileiro, para provar uma tese de que era possível fraudar a urna. Foi pedido do ex-presidente da República, que grampeou o ministro Alexandre de Moraes e que contratou o hacker para assumir a culpa do grampo, caso fosse descoberto, e que, se ele fosse preso, ameaçaria prender um juiz e, se fosse preso, inclusive, daria um indulto, soltaria pelo crime, como ele fez com o ex-deputado federal Daniel Silveira. Essa é a prática do bolsonarismo, que foi tirado do Palácio do Planalto pelo povo brasileiro. O hacker anunciou que produziu um relatório falso, entregue ao Ministério da Defesa. Ele produziu, e foi documento oficial do Ministério da Defesa. Teve reunião na sede do PL, com o presidente do partido, e deputados e lideranças para tramar a tentativa de um golpe de Estado. É muito grave o que aconteceu no dia 8 de janeiro. Mas eu quero fazer algumas perguntas para o senhor, delegado. O senhor tentou responder algumas já aqui, outras não deixaram, e eu quero começar por essa que eu acho que é fundamental. Eu vou te dar o tempo que o senhor achar necessário para responder. A diferença de manifestações, porque eles tentam também dizer aqui que toda manifestação agora é igual. E o senhor estava respondendo que tem uma diferença quando você chama manifestação para defender direitos e que várias vezes tem confrontos com a polícia. Isso acontece na história, não só do Brasil, mas do mundo inteiro. E uma manifestação que chama para o golpe de Estado, intervenção militar, que tenha motivação. Gostaria que o senhor continuasse a resposta, já que não foi permitido da outra vez. Qual que é a diferença? Quando que pode caracterizar uma manifestação que tem a intenção de um golpe de Estado? Como eu já disse, nós analisamos os fatos de acordo com a lei, né, de acordo com o que está prescrito no Código Penal. E com os elementos apresentados no momento da situação, né, da apresentação dos presos, que foi o que ocorreu no dia 8. Naquele momento, nós tínhamos o depoimento de policiais militares, de um militar do GSI,
se eu não me engano, o major ou tenente-coronel Natali, né, foram as pessoas que apresentaram os presos no DECOR, né, e que tiveram contato com a situação dentro do Palácio Planalto. Como eu disse, todas as pessoas que foram autuadas, à exceção daqueles dois, do Armando Valentim e sua namorada, todos os outros estavam dentro do Palácio Planalto e foram apresentados ao DECOR como no mesmo contexto, né. Nos depoimentos desse major do Exército, né, do GSI, ele declarou que essas pessoas, quando entraram, né, realmente falavam que estavam lá porque não concordavam com o governo, queriam depor o governo, né, não queriam deixar que o comunismo se instalasse, né. Então, algumas dessas frases foram ditas pelos manifestantes que ingressaram. Ele tentou impedir e tentou negociar com... Isso é as palavras dele, né? Tentou negociar com esses manifestantes, né? Mas o número era muito grande. Ele, inclusive, diz que acionou o plano escudo, né, quando essas pessoas passaram a invadir os prédios, né? Então, o que foi colocado para a gente é isso, que essas pessoas estavam no contexto de uma manifestação pela deposição de um governo eleito nas últimas eleições, né? E essas pessoas estavam dentro dos prédios públicos, ou seja, haviam invadido, independente da depredação, haviam invadido. Não há provas de que essas pessoas que foram autuadas no DECOR haviam depredado, inclusive todas as que falaram nos seus interrogatórios negavam ter realizado atos de depredação, né? Porém, no direito penal, né, na teoria do crime, nós temos alguns institutos de participação, né, que analisam a participação em crimes. Então, nós temos a autoria, que aí ela pode ser imediata, pode ser colateral, nós temos a coautoria e nós temos a participação, né? Uhum. Eu avaliei de acordo com a teoria do crime, né, essas pessoas... independente de terem depredado, elas estavam na manifestação, né? Elas observaram, inclusive, várias declararam que observaram que os prédios tinham sido invadidos, que os prédios estavam depredados e, deputado, nós somos senhores do que ouvimos, né? Essas pessoas escolheram invadir os prédios, estavam dentro dos prédios no contexto da manifestação. Inclusive, algumas declararam que, mesmo depois da prisão, mesmo depois de cabeça fria, né, da poeira ter baixado, declararam em seus interrogatórios que não eram a favor do comunismo, que estavam nas manifestações porque não concordavam e não aceitavam que o atual governo governasse. É importante, viu, delegado? Porque tem uma diferença, né? Vou deixar o senhor concluir. Não é só discordar do governo. Discordar do governo é um direito que cada cidadão tem. Ele pode demonstrar isso com manifestações, com atos, nas urnas. A questão é que, para além de discordar do governo, tentaram impedir o governo de governar e de se manter. Essa é a diferença fundamental. Sim. Então, essas pessoas estavam dentro do prédio, né? Um prédio não era permitida a entrada, o prédio estava depredado, e essas pessoas, mesmo assim, fizeram a escolha de entrar no contexto da manifestação, né? Eu avalio, eu faço uma comparação, né, como se pessoas estivessem saindo de uma partida de futebol em que o time perdeu e pessoas de bem velhinhos, adolescentes, estivessem acompanhando uma torcida organizada e essa torcida estaria ali manifestando contra o time, contra a diretoria e, em certo momento, essa torcida organizada, os depredadores, né, invadissem uma loja e depredassem, saqueassem essa loja, ou invadissem o estacionamento privado do estádio e depredassem os veículos, né? E essas pessoas que estavam atrás também não concordavam, eram contra a direção desse clube de futebol, mas essas pessoas acompanhassem esses indivíduos, mesmo sabendo que a loja foi saqueada, ou que depredassem o carro, e entrassem dentro dessa loja saqueada ou desses veículos depredados. E ficassem ali porque alegando que concordavam com o pleito dessas pessoas. Na minha opinião, de acordo com a análise jurídica, essas pessoas não estariam nem como partícipes, e sim como coautores desses crimes. Então, ninguém foi preso injustamente. Na minha opinião, pelo menos, como eu disse,
eu avaliei as situações que me foram apresentadas no DECOR. Ok. Nessa situação, eu acredito que nenhuma dessas pessoas foram presas injustamente. Inclusive, para mostrar que a análise é feita de forma técnica e imparcial, de acordo com o contexto apresentado, informo também que outras pessoas foram apresentadas para as unidades da Polícia Civil. 206 foram autuados em flagrante, mas um total de 363 foram apresentados. Ok. Mas os delegados analisaram e entenderam que essas outras pessoas, não essas 206, mas as outras, não estavam nesse contexto, não foram presas. No DECOR foi apresentado mais um ônibus de pessoas detidas. A minha avaliação foi que essas pessoas não estavam dentro do Palácio Planalto. Essas pessoas foram detidas caminhando no eixo monumental. Quando me foi apresentada essa situação, também fiz a mesma análise e identifiquei que nessa situação essas pessoas não estariam incorrendo no crime. Ok. E por isso eu identifiquei e liberei essas pessoas. Então quem está preso, na sua opinião, com justiça. Sim. Que participaram Se me fosse apresentado novamente, naquele contexto, eu confirmaria e prenderia de novo em flagrante. Muito importante, delegado, ele pode ter uma consequência. Talvez semana que vem vão ter que mudar a tese. Vão ter que inventar uma nova narrativa para tentar defender que tem inocentes presos. Mas eu quero colocar mais uma questão, que para mim é fundamental do seu depoimento aqui hoje. O acampamento em frente ao quartel-general era o conector, era o elo de ligação entre esses eventos que não foram aleatórios, inclusive combinados e reforçados hoje pelo depoente na CPMI. Tinha uma organização política, tinha uma organização administrativa, tinha uma organização financeira. O QG foi palco de uma articulação nacional da organização criminosa, que tentou dar um golpe de Estado. Porque, de fato, chegavam gente de vários lugares do país. O senhor colocou aqui, inclusive no Pará, a apreensão, tinha uma articulação nacional. Não vieram para cá aleatoriamente. Inclusive hoje, a Polícia Federal fez 9 prisões da chamada convocação da Festa da Selma para Brasília, que tinha como uma convocação, o código é Festa da Selma, vai acontecer uma festa de aniversário enorme e existe uma organização muito grande para juntar e preparar os convidados. A organização antes da festa vai ser um lugar não conhecido, onde as pessoas estão há mais de 65 dias, o acampamento em frente ao QG. E de lá, todos sairão para a festa, a Praça dos Três Poderes. Foi preso hoje 9 pessoas, deputado Chico, inclusive um pastor e uma cantora gospel. Talvez isso explique alguns terem ido para rezar. Mas, de fato, o acampamento em frente ao quartel-general foi um palco da articulação de organização criminosa. Eu queria fazer mais uma pergunta para o senhor. O senhor colocou aqui a questão da bomba, que desmonta também a outra tese de que não teve violência, de que as pessoas estavam lá e não tinha arma. Teve uma tentativa de explosão numa bomba no aeroporto, e o senhor respondeu que, além da bomba no aeroporto, teve uma tentativa de uma bomba no viaduto na rodoviária. Minha pergunta para o senhor é se nas investigações da Polícia Civil teve também informações e acesso a outras tentativas, a outras bombas em outros locais da cidade, se essas pessoas da bomba no viaduto, por exemplo, eram as mesmas pessoas da bomba do aeroporto, e como é que foram, ou como é que está esse processo de investigação com tentativas de atos terroristas. Explodir uma bomba no viaduto da rodoviária ou no aeroporto de Brasília é uma tentativa de um ato terrorista que foi consumado, porque apertaram o botão, talvez por incompetência na hora da montagem, não conseguiram. Então, essa pergunta, e no último minuto que falta, mais uma pergunta que o senhor também colocou dos hóspedes nos hotéis. Se teve investigação na Polícia Civil sobre a compatibilidade da renda dessas pessoas que ficaram vários dias hospedados em hotéis, se chegou nesse grau da investigação também para tentar achar financiadores, porque teve o depoente aqui, né, da bomba, o Alan e o George Washington, que chegaram a dizer expressamente que não era compatível a sua renda com as armas que tinham. Então, se também a investigação chegou, gostaria de encerrar com essas duas questões e, mais uma vez, agradecer a presença. O seu depoimento aqui foi muito importante para a gente avançar e tentar chegar naqueles que organizaram a tentativa de um golpe de Estado nesse país. Obrigado, viu, delegado?
Deputado, com relação ao financiamento da manutenção dessas pessoas nos hotéis, né, a investigação nossa foi muito incipiente, durou 5, 6 dias e nós não nos aprofundamos a esse ponto, né, ela foi encaminhada para a Polícia Federal, não sei como está lá. Com relação ao que o senhor mencionou de outros eventos relacionados a explosivos na rodoviária, ressalto que, como eu já disse no início aqui, não ficou comprovado a atuação nesse sentido, né? Completar a informação, delegado. Isso foi declarado pelos indivíduos que foram presos, pelo Armando Valentim, pelo Jorge Washington e pelo Alan Diego, né? Eles mencionaram que havia essa conversa, né? Que isso foi cogitado em reuniões entre pessoas, entre esse grupo ali que estava planejando isso dentro do acampamento, mas em nenhum momento foi coletada nenhuma prova de que tenham realmente tentado colocar algum explosivo em outro local de Brasília.